importante para mim, eu escreveria independente de qualquer coisa. Agora, claro que quando eu publico, eu quero leitores. Mas o nome que me dão, como que estão lendo isso, o tipo de adjetivo com que qualificam, eu acho que a gente não pode pesar isso muito. Acaba distanciando um pouco do que é o que eu estou fazendo. Não, com certeza. Qualquer adjetivo, qualquer jeito que me qualifiquem, se é bom ou se a intenção é boa, eu fico feliz. Porque eu falo poeta, já mandaram e-mail aqui, Roberta é poetisa, você está falando errado e tal. Mas é... Desculpe te interromper, porque para mim essa é uma questão política. Muito séria, porque... Olha! É sério, porque ela avança sobre a questão de gênero. E que tenhamos uma atividade que é das mais elevadas que o espírito humano foi capaz de engendrar, que é a poesia. E que homem que faz poesia seja poeta e que mulher que faz poesia seja também poeta, isso me parece um grande ensinamento para o mundo. Eu acho bom. No momento que a gente não produziu ainda a igualdade de gêneros, ter a mais antiga das artes, tendo isso como definição básica de seu fazer. Mas algumas discussões de gênero acabam tendo uma leitura distinta, né? Como no caso do presidente e da presidenta. Nesse caso aí, marcar o A pareceu mais importante no posicionamento político. Eu já vou um pouco nessa sua linha. Acho que uma palavra que qualifica os dois gêneros é um ganho. Porque você vê papa e papisa. A gente nunca vai ter uma papisa. Então a palavra entra ali Nós até tivemos uma papisa, né? Mito, né? Que era um papa, eu esqueci o nome do papa, que ele se vestiu de mulher, então colocaram o nome, colocaram papisa. Esqueci o nome, como é que era? Eu vou lembrar daqui a pouquinho. Mas olha só, como tudo começou, esse livro, Na verdade, tudo começou com aquele pequenininho ali, o Sístole. Foi crescendo. Foi crescendo. É o de poema, esse é o de poema. Esse é o de poema. É esse que você ganhou o prêmio? Não, esse eu lancei em 2005 pela editora carioca Bem-TV. Foi como eu comecei na poesia, foi um livro com uma recepção crítica muito boa. O que ganhou o prêmio Cidade de Belo Horizonte ano passado, na verdade, ainda está inédito. Era um projeto que a gente mandava... não foi publicado ainda? Não, era um projeto que a gente tinha que escrever com pseudônimo. Então, a autoria não era revelada. Só depois de eles escolherem o melhor projeto... É de poesia? É de poesia adulta. O nome é? Fundo Falso. Fundo Falso. Vai ser publicado quando? Ainda não sei, ainda é mistério. Ainda estou negociando. Oh meu Deus. Esse aqui começou com esse. Esse é livro infantil. Porque você também escreve livros infantis, não é isso? Esse Fio da Memória ele foi lançado em 2011. Os dois são da Miguelin. O Fio da Memória foi adotado ano passado pelo programa Livros na Sala de Aula do Estado de São Paulo. Isso elegantérrimo. Eu achei super legal também, porque foi um livro feito por encomenda. Então, assim, foi um primeiro texto infantil. Eu já estava pesquisando essa coisa da linguagem infantil, mas aceitar o desafio e ter esse desafio confirmado foi muito bom. Isso é legal porque é engraçado, né? Estou pensando aqui agora. Livro infantil, dá para você fazer alguns tipos de livro, dá para você fazer por encomenda. Agora, poesia não dá não, né, gente? Na verdade, até dá, só que é muito mais difícil. Eu fiz uma vez uma homenagem, numa plaquete em homenagem ao Cacazzo, eu fiz um poema, só que eu tive que criar muito clima, ler muito Cacazzo, ler aquela geração, tentar reproduzir um pouco daquele sentimento para a partir disso surgir um clique. Não é a coisa de sentar e vou escrever. Mas na literatura infantil também não. Esse segundo livro também é uma encomenda. Mas uma encomenda mais livre. Porque esse com muitos jeitos. Que vai ser lançado agora no dia 29 de abril. Então de março. O que foi utilizado lá em São Paulo foi esse aqui. Fio da Memória. Fio da Memória. Aí o Alexandre da Miguelin gostou do resultado e me encomendou esse outro, Muitos Jeitos de Contar uma História, que também é uma encomenda, mas num processo mais livre. Ele me passou uma série de ilustrações, mais de 40, e pediu para eu criar a história. Então foi um processo que teve uma essência muito poética também. Porque ao invés de me debruçar e tentar ver um tema naquilo, eu espalhei todas as ilustrações na cama. Então eu olhava as ilustrações, mudava a ordem, ia caminhar. Eu tentei criar mesmo aquele momento e me envolver por aquele tema até que alguma coisa ali acontecesse. Porque a gente fala mal da tal inspiração, ela anda meio desprestigiada. Mas eu acho que tem sim. Tem a transpiração anterior, que é essa transpiração de você ser uma pessoa que participa do mundo, é uma pessoa disposta... Mas você fala que poesia é a vida, é o seu jeito de viver. É o jeito de olhar, sua forma de olhar a vida, de estar disponível para a vida. E claro, também tem que ter muita leitura para
que haja essa técnica, um reconhecimento de toda a história da poesia, porque ela tem aí um arcabouço, né, que um escritor, para se dizer poeta, ele precisa conhecer. Mas na hora da escrita, alguma coisa ali acontece, de uma cena vivida ou vista, de um momento, e que dá um clique com aquilo tudo que já foi vivido. E aí começa... Tudo pode se tornar uma poesia? Qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, porque a vida é essencialmente muito poética. A gente porque fica engolido nesse corre-corre do dia a dia, tem que pagar a conta, tem que trabalhar, tem que pegar trânsito. Mas, na verdade, se a gente começa a pensar a vida, ela é absolutamente misteriosa. E, inclusive, todas as formas de tentar explicar esse mistério, que partem as primeiras formas, que são mais míticas, elas são muito poéticas. Isso é interessante, você está falando, porque quando você fala assim, a humanidade começou com poesia, e você coloca até o exemplo do bebê, né? Que o bebê, quando ele nasce, depois, quer dizer, o jeitinho dele é a máxima liberdade, né? Porque você tem um nível de competência e um nível de desempenho. Você pode ter muita competência linguística e produzir frases absolutamente banais. E pode não ter desenvolvido ainda uma dada competência e, na tentativa de se fazer compreender, soltar uma pérola. Quer dizer, quem tem filho sabe disso, quem lida com criança sabe disso. A gente ouve coisas que são brilhantes enquanto sonoridade. É pena que depois a gente vai crescendo, só alguns que se tornam, né, poetas assim. Mais grave ainda, só alguns que mantêm amor por essa capacidade linguageira. É verdade. Então, Flávio Venturini, você fala de você, da sua poesia nas melodias que você faz, né? E do CD, gente, ele vai lançar o CD no dia 29 de março, com um espetáculo no Palácio das Artes, né? Programão. Esse é o número qual, hein, esse CD? Já perdi a conta. Você perdeu a conta. Então tá. 13 ou 14, por aí. Então tá. Aí, fala... Por que você resolveu, nesse disco, colocar o seu nome, Venturini? Há várias questões, até numerológicas, mas assim, eu saquei também que eu nunca tinha feito um disco com o meu nome, né? E achei que... Você nunca tinha feito um disco? Que eu tinha colocado como título o meu nome. Sim, sim. Né? Então, achei que era um momento legal. É um disco que tem muitas músicas inéditas, a maioria, né? Tem 2 regravações, uma de Toro Azul do Mar e uma de Até Outro Dia. E tem 2 canções, eu regravei uma canção da Piaf, No Amor, e também uma canção do Caetano, que é o Leãozinho. Mas tem meus parceiros de sempre, os poetas mineiros, que sempre compõem comigo. Tem letra minha também. Letra você faz poucas, acho que eu sou poeta mais, se for, no caso, mais da melodia, né? Mas às vezes eu escrevo uma outra coisa. Né? Agora, essa poesia... como é que surge essa questão da melodia, né? Da poesia em melodia? Eu acho que é muito do relaxamento, assim. Eu componho quando eu saio do ar. Falo isso, né? Eu tinha uma amiga que é poeta, a Suzana Nunes, que ela falava que o poeta tem que ser meio vagabundo. Né? Porque é realmente a abstração, né? Quando você sai do mundo real, assim, você... No caso, para mim, é da música, né? Aí eu estou tocando no piano, de repente vem uma ideia. É muito assim, né? Nunca eu programo muito assim. Eu vou fazer uma música, praticamente não existe. Que legal, né? Quer dizer, a coisa é natural. A tal da inspiração. Você falou que existe, sim. Existe. Eu acredito nela também, né? Acredito muito. Então, nós vamos terminar com mais uma música. Você abriu com... Eu abri com uma música chamada Sol Interior, que abre esse disco. Sol Interior. Uma canção minha de Márcio Borges. E agora? E agora é uma música minha e do Murilo Antunes. Qual? Eu aproveitei que você, sabendo que o programa era sobre poesia, então eu quis homenagear os poetas que compõem comigo. Então a primeira música foi o Márcio, o Murilo. A próxima, acho que é o Ronaldo. E tem, por último, uma música minha que eu fiz em cima de um poema do Drummond, que acabou não saindo nesse disco, ficou pro próximo. Que pena, mas olha aqui, tem uma história essa música que você fez com o Murilo Antunes, né? O nome dela é Fotografia de Amor. Foi uma música que você fez pro filme do Chico Xavier. Filme As Mães de Chico Xavier. As Mães de Chico. E no filme não tem letra. E depois o Murilo falou, não, vamos fazer aqui um poema, porque está muito bonito. E o Murilo sempre tem essa coisa de descobrir certas canções
não, tem que ter letra, tem que ter um poema aqui, eu acho legal. Ok, olha, nós vamos terminar, vou terminar o bloco lendo aqui um poema. Pior que eu não sou boa para ler poema. Você é bom para ler poema? Porque aqui a Alcione Rodrigues da Silva, você gostaria muito que a Roberta Zampetti lesse o meu poema hoje ao vivo, em homenagem aos poetas mineiros. Estarei aqui no meu sofá só esperando. É você que ela quer. Você. Ai, gente, então tá, vamos lá. Remanso. É porque poesia a gente tem que ler antes, dar uma treinada, né? A gente pegando assim de primeiro, mas é curtinha. É o seguinte, ela diz: remanso, busco por vós por toda parte. Na lama do rio adormeço, caracóis brilham em seus cabelos, navego pelas águas ondulantes. No remanso do rio me perco, fugindo de mim mesmo, encontro-te nas sombras da noite, ardendo dentro do seu retrato. Olho nenhum vestígio de ti, contigo percorro as águas mansas do meu riacho. Vejo-me em tua face no encontro maestral, nas águas em que te escondes. De Alcione Rodrigues da Silva. Parabéns! Desculpa, viu, porque não é minha especialidade. Maior prazer ler aqui a sua poesia, seu poema. Vamos terminar agora. Se você tem algo a dizer, os nossos contatos estão todos aí, tá? Mas entra no facebook.com/Brasil das Gerais e quem ama poesia, depois vai ter uma surpresinha. A gente volta daqui a pouquinho antes. Fotografia de um amor. Uhum. Nada é mais forte que o amor que faz abrir o mar e une os corações num só lugar. Faz a primavera ressurgir, o sol de todas as estações e a vida se anuncia plena. Quando você me apareceu, a luz dos olhos teus, brilhante de tão branca, me cegou. A fotografia desse amor, instantânea emoção que ficou no coração pra sempre. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu, com ela veio a paz, toda a beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer: simplesmente amo você, meu amor. Vou lhe dizer, quero você com a alegria de um pássaro em busca de outro